Rio de Janeiro, Brasil. Eu sou Kleber Guedes e convido vocês a seguirem comigo nesse projeto Walking and Talking, ou Caminhando e Conversando. Um projeto que vai abranger vários pontos da cidade do Rio de Janeiro. A gente está nesse momento na escadaria Selarón, essa verdadeira obra de arte localizada na área central do Rio de Janeiro. Lembrando que esse é o terceiro vídeo da série, o segundo vídeo na escadaria. O anterior e esse abrangem a parte térrea, o anterior o lado esquerdo, esse o lado direito. Um dos objetivos é permitir que vocês possam ver no detalhe cada uma dessas obras. É uma infinidade de azulejos com muita riqueza de cores, de detalhes. Eles abrangem temas gerais como países, cidades, religião, arte, futebol. A gente vê aí a Mona Lisa, quadro de Leonardo da Vinci, faz parte do acervo do Museu do Louvre, em Paris. Aqui o Mannequin Pis, ou boneco Mijão, fica em Bruxelas, na Bélgica. Vou mostrar para vocês agora uma homenagem póstuma, uma homenagem in memoriam a John Kennedy, Martin Luther King e Robert Kennedy. Os três morreram assassinados. John Kennedy em novembro de 63, Martin Luther King em abril de 68 e Robert Kennedy em junho de 68. Eu gostei muito desse contraste, desse azulejo deles em preto e branco, em meio a esses outros coloridos. A gente está chegando agora em um dos azulejos que eu mais gosto aqui na escadaria, eu acho ele muito bonito. Ele traz a imagem da Caba. Caba é uma estrutura em forma de cubo, foi construída por Abraão e seu filho Ismael para a adoração do Deus único. Ela fica na grande mesquita em Meca, abriga a pedra negra do Islã, que em árabe chama Al-Hajarul al-Suad. E segundo o profeta Maomé, ela foi trazida do paraíso, ou do céu, pelo anjo Gabriel. Ela representa a aliança entre Deus e a humanidade. Meca fica na Arábia Saudita e é onde nasceu o profeta Maomé no ano 570. No vídeo anterior eu falo alguns detalhes da escadaria e quem não viu vale passar para acompanhar. São informações sobre a estrutura em si. No passado a escadaria era cinza, sem vida, sem cor, até que um chileno chamado Jorge Selarón se muda para cá e ele começa a fazer esse trabalho de ornamentação na parte em frente à sua casa. Ele vendia os quadros que pintava, com dinheiro ele comprava as peças, ou pegava de entulhos, resto de obra. E com o tempo ele passa a receber doações. Doações que vieram inclusive de muitos outros países. Selarón morre em janeiro de 2013 e deixa essa obra fantástica para a humanidade. Gosto muito daquela águia ali, é um azulejo do Alasca. Muito se tem de imagens panorâmicas da escadaria. E a minha proposta é possibilitar que vocês acompanhem no detalhe. Que vocês me acompanhem nesse passeio, seguindo os meus passos e vejam o Rio de Janeiro a partir do meu olhar. Como eu gosto de dizer, de informações e detalhes que me chamam muita atenção e que muitas vezes não são nem percebidos por outras pessoas.
O Rio de Janeiro tem uma riqueza muito grande, cultural, turística. Eu nasci aqui, sempre morei no Rio de Janeiro e sou um apaixonado pela cidade. Eu falo também no vídeo anterior, essa mulher da imagem, vocês vão ver em muitas outras imagens ao longo da escadaria. Segundo consta, as palavras do Selarón é que essa mulher é uma história do passado dele. Como vocês veem aí, são lugares dos mais diversos, fazendo parte desse enorme mural. Uma das questões que pode vir para quem está assistindo é quanto à velocidade com que eu passo pelas obras, né? Seria inviável fazer esse trabalho propondo mostrar para vocês os detalhes e ao mesmo tempo filmando muito devagar em cada uma. Os vídeos ficariam extremamente extensos, além do que já estão. Então, assim no detalhe, dá a possibilidade, caso alguém se interesse por algum azulejo específico, em parar o vídeo, olhar com mais atenção, analisar aquilo que gostou ou aquilo que tem uma curiosidade. Eu gosto dessa questão do detalhe, de entender o que tem ali, tanto em termos de figura quanto os escritos, o recado que quem fez quis passar. Uma coisa que vocês vão notar é que as cores predominantes da escada são o vermelho, do Chile, país do Selarón, e mais para cima o verde e amarelo do Brasil. Ali a gente vê o Selarón sentadinho, com o jornal, aquela mulher tá de novo ali também próxima a ele, Corcovado, Pão de Açúcar. Vem uma imagem aqui na frente que eu gosto muito, também é outra das minhas preferidas, que é essa aí, quase ninguém vê. É a Muralha da China, né? Um dos lugares mais sensacionais que eu tive a oportunidade de visitar, caminhar por ela, olhar de perto a estrutura. A muralha que chegou a ter, juntando todas as suas ramificações, um pouquinho mais de 21 mil quilômetros, né? Muitas não existem mais. Atualmente, ela conta com 8.850 quilômetros, para vocês terem ideia. Todo o litoral brasileiro tem cerca de 7.500 quilômetros, daria para fechar toda a costa brasileira, né? São cerca de 7 metros de altura em média. Existe um mito de que ela pode ser vista da Lua, mas isso é mentira.
Mentira, isso existiu, esse mito, até 1969, quando em 69 o homem chega à Lua, esse mito cai. O próprio Alan Bean, que foi tripulante da missão Apollo 12, ele comentou que da Lua, só o que se vê da Terra são os oceanos e o contorno dos continentes. Celarón foi morador de uma das casas da escadaria que liga na parte de baixo onde a gente está, no bairro da Lapa, ao bairro de Santa Teresa, que fica lá em cima, e vamos percorrer bastante nos próximos vídeos, é o meu bairro preferido aqui na cidade. Princesa Diana. A gente nota o cuidado com que as peças foram colocadas, essa variedade de cores, de temas, é algo que torna também fascinante. Filmar nessa parte específica foi um desafio muito grande, já que aí tem um fluxo muito grande de pessoas. A claridade do Rio de Janeiro também, os dias de sol dificultam enxergar na tela como está a filmagem, se está no foco, se está fora de foco. Ali o meu lugar preferido de Lisboa, Castelo de São Jorge. Lisboa, que é uma cidade sensacional. Portugal, no todo, é um lugar magnífico. Ali tem outra figura bem interessante. É a cena da assinatura da Constituição dos Estados Unidos, a pintura de Howard Chandler Christie. Ela está localizada no Capitólio, em Washington. Ela retrata esse ato ocorrido em 17 de setembro de 1787. Quem voltar à imagem vai ver ali George Washington. E está também retratado os 40 delegados que assinaram. Né? Os 13 que não assinaram não estão na pintura. Em alguns momentos eu preciso estar muito próximo das figuras, porque tem gente passando atrás. Essa parte aqui específica onde eu estou filmando
costuma se formar uma fila muito grande, com uma aglomeração muito grande de pessoas atrás de mim, porque logo em seguida vem o começo da escada, onde tem escrito Escadaria Selarón, Rio de Janeiro. É o ponto que os turistas mais gostam de tirar foto. E aí a gente tem que dar essa flexibilizada, né, nessa disputa por território, né? Quem está tentando fazer a filmagem, como é o meu caso, quem está ali para a fila, quem vai passar simplesmente para subir a escada. Aqui tem duas figuras maia. No vídeo anterior, no minuto 12 minutos e 14 segundos, né? Ao lado, antes da figura de Nossa Senhora de Fátima, tem uma figura dessas muito interessante. Ela retrata um dentista maia, parece que está tirando o dente de um paciente. Vale vocês darem uma assistida nessa parte do vídeo para visualizar o que eu estou falando. Desenho Pablo Picasso, de 1955, traz ali os personagens Don Quixote de la Mancha e Sancho Panza, que são da obra do escritor espanhol Miguel de Cervantes. O original daquela imagem, daquele desenho, está no Museu Picasso, em Paris. Papa João Paulo II. Uma homenagem ao Caminho de Santiago. A gente está se aproximando do final desse vídeo. Eu convido vocês a seguir o canal, clica no sininho para ser notificado a cada vez que um novo vídeo for postado, curte, indica o vídeo para aquela pessoa que você sabe que vai gostar desse tipo de proposta, gosta de cultura, gosta de detalhes, gosta de arte, gosta de viagens. Deixe o seu comentário. A sua participação é muito importante. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar aí também escrito. A gente está bem no finalzinho dessa parte da escadaria. A gente viu ali Bob Marley, a Pantera Cor-de-Rosa, muitos personagens, o Incrível Hulk.
Popeye, mais um personagem da minha infância. Carlos Gardel, vou falar sobre ele no próximo vídeo. Tem umas histórias bem interessantes sobre Gardel. Ali no finalzinho, uma homenagem à África, né? Sem a ilha de Madagascar, ficou faltando. Eu nem falo das ilhas menores, como as Ilhas Canárias e Cabo Verde. E é isso. Estão prontos para a próxima? A gente continua daqui no próximo vídeo. Vem comigo!